Olá, olá! Voltei aqui essa semana para a gente bater um papo sobre um assunto que eu estou bastante ansiosa de compartilhar e saber o que você pensa, porque eu já adianto aqui que o assunto é um tanto polêmico. Então pode ser que no fim aqui do episódio você termine não gostando muito do que eu vou falar e tá beleza, respeito, vou amar ouvir a sua opinião, inclusive nos comentários. Mas o negócio é o seguinte, vamos logo aí para o assunto polêmico do dia. Eu quero saber se a vida que você curte assistir dos outros, então aí na internet, nas redes sociais, entre seus amigos, familiares, ao seu redor mesmo, tá bom? Essa vida é uma vida que você quer de fato ter ou você só consome ela e gosta de acompanhar, mas quer só continuar assistindo, sabe? Como espectador. Por que eu estou falando isso? Calma que aí eu vou trazer o contexto dessa minha pergunta. Às vezes a gente tá lá, né? Rolando o feed, ama seguir aquela pessoinha e aí fica olhando a vida da pessoinha e fica pensando: nossa, que vida legal que a fulaninha tem, eu ia adorar viver isso. Nossa, que massa esse lugar que o fulaninho foi, se eu pudesse ir, se o dinheiro desse, eu faria o mesmo. Se você falar que você nunca pensou isso de ninguém aí nessa vida, tá? Eu não vou acreditar, porque eu também já pensei isso. Acho que todo mundo, uma vez na vida, pelo menos, já pensou. Mas nessa minha viagem aí, que eu acabei de voltar de Salvador, quando eu cheguei lá, eu reencontrei uns amigos da cidade, né? De quando eu morava lá, trabalhava lá, e enfim. Um dia eu fui visitar essa galera que eu trabalhei junto no escritório, que eu também trabalhava antes. E a gente conversando ali, né, sobre como foi a minha experiência ali, sentada na mesa de almoço, sabe? Falando como foi dirigir do Rio até Salvador sozinha. E é natural a galera ficar curiosa e perguntar e comentar coisas que viram ali que eu compartilhei nas redes sociais, enfim. Nisso, uma colega, a Lu, começa a falar que às vezes a gente olha, né, para a vida do outro e acha a vida daquela pessoa muito legal. Tipo esse exemplo aí que eu falei da gente estar ali rolando o feed e admirando a vida da outra pessoa. Mas que isso não quer dizer que se fosse nós ali naquela situação, a gente ia gostar de viver daquela forma também. Já parou para pensar isso? Porque às vezes é exatamente assim que acontece, né? Você tá ali como um espectador da vida do outro e tá tudo certo. Mas se você virasse protagonista, ou seja, vou viver aquela vida, será que você ia gostar mesmo daquele estilo de vida? Ou o seu negócio é mais ficar ali só admirando, mas não serve para mim? Já se fez essa pergunta? Eu achei sensacional ela trazer esse ponto de vista, porque é uma coisa que eu acredito demais e que nas minhas próprias análises de vida, tá? Das outras pessoas, eu já me peguei pensando, tipo, nossa, que legal, que bacana, eu gosto de acompanhar, mas eu não quero aquele estilo de vida para mim, não ia funcionar com quem eu sou. Inclusive eu lembro de ali naquele almoço, quando a gente estava aprofundando sobre essa conversa, eu compartilhar ali um exemplo do que funciona, né, para mim e as pessoas também compartilhando o que funcionava para cada um. E eu comentei que para mim é difícil manter uma rotina muito regrada por muito tempo. Por mais que eu ache legal, admire, e eu sei que isso influencia em alguns momentos da minha vida, né, de coisas que eu quero fazer, eu entendo completamente as consequências dessa minha escolha e eu prefiro seguir com ela. Por exemplo, tá? Para você entender de forma prática como isso influencia na minha vida. Eu quero um dia correr 21 quilômetros, fazer uma meia maratona. Isso faz tempo já que eu penso e que isso vai se estendendo porque eu não consigo manter uma rotina de treino regrada a ponto do que eu preciso para conseguir alcançar isso. O máximo que eu corri foi 16K e eu sei que parece pouco quando a gente pensa, mas para evoluir eu preciso treinar com constância. E eu geralmente consigo me manter ali treinando direitinho uns 3 meses, mas aí aparece alguma viagem, quebra a rotina, sei que isso, né, não é desculpa, daria para eu seguir treinando certinho mesmo viajando, porque quem quer faz, né? Mas é falta de vergonha na cara mesmo, porque eu me envolvo no que eu tô vivendo naquele momento e aí eu acabo largando mão de seguir com tanto compromisso isso. Então, quando eu olho, por exemplo, uma pessoa que é referência para mim nisso, a influenciadora Lara Santana, talvez você conheça, se não conhece, pesquisa aí.
Ela posta todos os dias acordando, sei lá, 4h30, 5 da manhã, ou até antes disso, eu chuto que ela acorda por aí ela posta lá treinando, depois comendo a banana com canela e aveia, acho que ela coloca, enfim, dá pra você decorar o café da manhã do pós-treino dela, entendeu? Porque todo dia você vai entrar lá de manhã, vai estar a mesma coisa. E aí eu olho aquilo e eu fico muito admirada. Eu falo, cara, que massa, ela tá o ano inteiro, sei lá quanto tempo eu acompanho ela e ela posta sempre assim. Aí eu olho pra mim e eu falo, cara, admiro, mas aquilo é pra mim e eu já sei que eu não consigo todos os dias acordar no mesmo horário, comer a mesma coisa, correr ali a ficha de treino, aí volta, faz o fortalecimento, aí você vai trabalhar e aí dorme cedo, entende? Eu não sou uma pessoa que eu me sinto extremamente feliz fazendo tudo igual todos os dias. Isso é uma coisa que me influencia. E essa minha colega Lu, que tinha puxado o papo, né, dessas coisas da gente ficar espelhando a vida dos outros, ela também trouxe que para ela o que influenciaria, por exemplo, comparando com a minha viagem, seria essa questão de morar no carro e estar cada hora em um lugar e não ter uma casa mesmo fixa para montar as coisas bonitinho, do jeito que ela gosta. Porque isso é uma coisa que até quando eu trabalhava lá, ela compartilhava bastante, sabe? Esse cuidado com a casa, dela gostar de pensar o que vai fazer no final de semana para cuidar da casa e cada coisinha que ela põe em cada cantinho, sabe? Ela valoriza muito essa questão do espaço dela. Então isso ia confrontar, né, com a essência dela, de ter aquele lar que ela se sinta mesmo acolhida, sabe? De sentir um ambiente aconchegante, esse tipo de coisa. E eu lembro que, inclusive, eu compartilhei que isso é uma coisa que tá nos meus planos faz tempo, assim, compartilhando uma vontade que eu tenho. Eu quero muito um dia ter uma casinha minha que seja uma base para eu voltar, sabe? Porque eu sei que eu, como essência, eu sou essa pessoa que gosta do movimento. Então, eu sempre voltar para lá e para cá de tempos em tempos. Mas eu quero ter uma casa como base para eu falar, ai tá, quando eu não quero mais estar aí viajando, ou quando acabar o meu período em algum local, eu quero saber que eu posso voltar para aquela minha casa e descansar e me sentir no meu lar ali. Porque o que acontece hoje? Eu até então sempre voltava para a casa da minha mãe, né, em São Paulo, casa da minha irmã em São Paulo, e eu não quero que a minha base seja mais São Paulo. Então, isso para mim é uma página virada, assim. Inclusive, quando eu saí de Salvador e cheguei aqui no Rio, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu lembro de estar no ônibus, voltando do aeroporto, pensando nisso, falando, cara, que diferença que é você voltar de um local e você chegar em outro e você tá feliz de estar chegando no outro. Não deu aquela sensação de, putz, tô voltando para a rotina que eu tinha de São Paulo, sabe? Outro dia a gente conversa sobre isso, que não é a pauta do momento, mas eu achei interessante essa sensação. Então, isso é um desejo que eu tenho aí para o futuro, de eu ter o meu apartamento, o meu cantinho próprio, se der tudo certo aqui no Rio, para que eu possa aí ter um local que eu me sinta acolhida, sabe? Que eu sinto que tem a minha decoração, tem as minhas plantas, tem as minhas coisinhas em cada local, porque como eu vou mudando de casa, né? Acaba que eu vou tentando dar uma carinha para aquele quarto, para aquele ambiente que eu tô, com as coisas que eu trago, mas não dá para eu carregar muita coisa, porque eu moro dentro de um mochilão, basicamente, né? Então, não dá para eu ficar dando muito toques de Bruna, eu tenho detalhes de Bruna nos espaços que eu moro. E eu queria uma casa assim bem colorida, bem Brasil, com um monte de coisa bem cultural, sabe? E aí os souvenirs de coisinhas que eu trouxe dos outros lugares. Infelizmente, isso é uma coisa que hoje eu nem consigo fazer como eu fazia antes, assim, quando eu viajava de férias do trabalho. Porque como eu viajo com mochilão, eu não tenho espaço para carregar um souvenir, uma decoração, uma coisa legal daquele espaço para colocar no meu mochilão, que eu sei lá quando eu vou estar de volta em alguma casa no Brasil para poder guardar. Sabe essas coisas? Eu tenho uma mochila, uma mala, na verdade, que fica na casa da minha mãe, com essas decoraçõezinhas aí que eu fui trazendo ao longo das viagens, mas muitas viagens que eu já fui, eu nem trouxe nada, porque não tinha como trazer. E eu lembro que aconteceram algumas vezes de eu trazer coisas que quebraram na mala porque eram sensíveis, e minha mãe é apaixonada por prato de viagem, sabe? Prato de parede, assim, decorativo. E aí eu lembro que quebrou tantas vezes quando eu tentei trazer algum para ela, que a única vez que chegou inteiro foi quando eu morava em Barcelona, voltei para São Paulo,
e eu vim com um prato de lá até dentro da casa da minha mãe com um prato na mão. Só assim chegou inteiro. Mas não dá para fazer isso sempre, né? Então, essas coisinhas assim de dar uma cara com os cantinhos que eu passo assim, é um desejo ainda e de ter uma base que eu falo, ai tá, vou viajar ali e vou chegar, depois saber que a minha casa tá ali prontinha me esperando. Isso, nossa, dá até uma animação assim de falar. Mas voltando na pauta desse nosso papo, que eu acho que tudo tem a ver com isso que eu falei, sobre um espaço com a carinha nossa, tudo mais, eu acho que é muito importante a gente refletir de tempos em tempos sobre esses estilos de vida que a gente admira e que são ou não para nós. Para a gente realmente ficar conectado, sabe, com o que a gente quer da vida e entender se a vida que a gente já leva é a que de fato nos faz bem ou se a dos outros é a que a gente quer de fato ter. Ou se não, se a dos outros é só para a gente assistir e admirar, mas que a gente sabe que não é para gente, sabe? Porque tudo são escolhas. Se você escolhe, por exemplo, a cor amarela de um biquíni, você está abrindo mão de todas as outras cores. Se você me vê aí viajando de um canto para o outro, é porque você sabe que eu estou abrindo mão de ter uma casa fixa. Ou se você, por exemplo, escolhe ter um lar todo bem cuidado, aí pensado em cada detalhe, como é o que é importante para minha amiga Lu, você está abrindo mão de talvez outras experiências aí que influenciem nessa sua decisão. Então a questão é que a gente tem o costume de olhar para a vida do outro, seja das pessoas que estão ali ao nosso redor, no nosso convívio, seja a vida das pessoas que estão ali na internet. Então a gente olha dessa galera e olha para a nossa e a gente tem o costume de olhar só a parte que nos falta. Conhece esse livro? A Parte que Falta, inclusive, é um livro maravilhoso, muito interessante. Então a gente olha ali na vida do outro o que a gente ainda não tem, o que a outra pessoa faz no convívio dela, com as relações dela que a gente não faz, a rotina que a pessoa leva que a gente não leva, entende? Só que a gente olha e fica ali babando na vida de alguém e esquece de observar que a gente está olhando só o lado bom. Porque todo lado bom tem um outro lado também difícil por trás. Mas não. A internet é terra de ninguém, a grama verde do vizinho também, a internet é espaço de ninguém. Então, para que eu vou me atentar a isso, né? O que será que aquela pessoa também abre mão na vida dela para viver a vida que ela leva daquela forma? E aí, se você começa a pesar isso, né, dos dois lados, não só o lado bom, mas o lado mais difícil também, será que você vai ter a mesma intenção de ter aquela vida? Quando você pesa essas coisas na balança, e aí você fica pensando, para eu viver assim, desse jeito, que parece um sonho para mim, eu vou ter que fazer tal coisa. Então não vai rolar, não é legal. Vou seguir daqui acompanhando, mas não quero ter que fazer tal coisa. Porque muitas vezes, a gente vê 1% do que aquela pessoa vive, não faz ideia dos outros 99% que acontecem nos bastidores, e que inclusive aqueles 99% dos bastidores pode ser que nem pesem tanto para aquela pessoa que abre mão, porque ela não trocaria os 99% de dificuldade pelos 1% de prazer que aquela tal coisa, aquele estilo de vida dá para ela de prazer. Porque é aquilo que faz ela se sentir feliz, sabe? É aquilo que faz ela se sentir nutrida. Então ela fica leve. Agora, se fosse você, para você fazer aquilo, talvez ia ser um dia a dia tão puxado que você ia preferir viver sem essa parte prazerosa aí, porque o 1% de prazer que te dá, os 99% é pesado demais. Não é leve como é para aquela pessoa, entende? Você não vai ter essa disposição para as partes que envolvem, na verdade, para fazer todas as partes que envolvem para você chegar naquele prazer, né? Por exemplo, eu acho lindo uma amiga minha, Débora. Ela posta sempre 5 da manhã passeando com os cachorros, chegando na porta da academia antes dela abrir ali 6 da manhã. Isso quando ela não posta já dentro da academia 5 e pouco da manhã, tá? Porque ela me disse que tem várias academias 24 horas agora abrindo, esse tipo de coisa. E, cara, eu fico olhando aquilo e eu admiro demais. Real, eu admiro.
Porque se eu acordasse esse horário, eu não ia ter que correr no sol, como eu faço muitas vezes. Meu dia a dia é render muito mais, e às 7 da manhã eu já teria feito assim, todos os exercícios, meditação, qualquer outra coisa, tomado café, tudo que eu quisesse fazer antes de ter que começar a trabalhar, e meu dia ia render muito, e quando eu terminasse de trabalhar, eu ia ter muito tempo livre, sabe? Só que a minha natureza, ela não é assim. Dessa minha amiga é. Ela acorda na boa, ela acorda feliz. Claro que tem um esforço, mas não é aquele esforço tremendo que é pra mim, sabe? Inclusive, ela já me falou, toca o despertador, eu pulo da cama, cara. E, tipo, pra mim, eu juro pra você, eu já tentei fazer isso muitas vezes na minha vida, mas eu não consigo. Eu vou conseguir um dia na semana, eu vou conseguir 2, 3. Cara, isso não vai ter sustentação. Eu já tentei, inclusive, várias técnicas, tá? A de deixar o celular longe pra te forçar a levantar da cama, aí você desliga, já tá em pé e segue a vida. Não funcionou. Eu volto a dormir. Desligo o alarme e volto a dormir, tá? Já tentei a musiquinha de alarme mais de boa, para eu acordar feliz e acordando aos poucos. Já tentei a música mais punk, para eu acordar já mais eletrizada e ver se eu saio da cama. Já tentei dormir mega cedo, para eu acordar cedo. Isso não durou, porque não estava a fim de dormir cedo. E aí consegui um dia, 2, 3, tá, já era, sabe? Isso não é da minha natureza, ponto, entende? Então, o meu esforço é diferente do que é esse da minha amiga, de conseguir acordar 4, 5 da manhã, sei lá que horas ela acorda, porque às vezes 5 ela já tá dentro da academia, já até passou com os cachorros, né? Tadinho desses cachorros, eu fico pensando. Aí você vai me falar, ai Bruna, mas quando você estava viajando de motorhome, você acordou várias vezes às 5 da manhã. É verdade, tá, minha gente? Mas assim, o estilo de vida, quando você está no motorhome, basicamente você para de dirigir antes do sol se pôr, por segurança, aí você come, toma seu banho, faz alguma coisa. Gente, 8 horas da noite, você já está com sono, não tem nada para fazer, você já está deitado na sua barraca, não tem distrações, e é isso, entendeu? Então, vou ficar ali assistindo um filme, rolando feed, beleza, mas chega uma hora, 8, 9, mas não vai mais, entendeu? Então, acaba sendo mais fácil você mudar esse estilo de vida. Agora, quando eu tô na cidade, quando eu tô aqui, aí chega a noite do trabalho, a gente conversa, aí vai assistir uma coisa, às vezes faz alguma coisa à noite, que é raro, a gente é bem do dia, mas entende? Mexe na rotina. Não é uma coisa natural para mim, sabe? Acontece quando eu tô no motorhome porque é a rotina de estrada, mas não porque eu escolhi ser assim. Então, esse esforço de cada pessoa para o mesmo tema, né? Acordar cedo, por exemplo, aqui, ele varia de cada um, porque é muito da natureza, né? De cada pessoa. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui em algum outro episódio, mas vou contar em mais detalhes agora. Eu, lá em 2016, eu me fiz uma promessa, não sei se você já escutou essa história aí, que eu prometi que se eu pudesse ter esse privilégio, eu nunca mais ia trabalhar de roupa social e eu não ia querer acordar, ter que entrar tão cedo, sabe, no trabalho, porque era uma luta para eu conseguir fazer isso. Eu lembro que eu trabalhei nessa empresa 1 ano e meio e eu tenho a sensação que durou 10 anos, sabe? Porque todo dia de manhã era um esforço, a galera do trabalho era legal, gente boa, mas assim, cara, eu não me sentia parte daquele lugar porque não conseguia enquadrar o meu corpo dentro daquela rotina que eu precisava ter ali. Era um trabalho que eu batia ponto 8 da manhã. Tá, Bruna, 8 não é tão cedo, eu sei que não é tão cedo. Eu acordava às 6, 6 e pouco para eu conseguir estar lá às 8, mas era um esforço para mim que vocês não têm ideia. O que era para eu conseguir acordar 5 vezes na semana, 6 da manhã, todos os dias durante 1 ano e meio, entende? Aí, além disso, eu tinha que acordar às 6 e pouco, eu sou uma pessoa que eu demoro para despertar e eu tinha que colocar salto e roupa social. Quer me ver de cara fechada, me obrigar a usar salto todo dia. Se eu posso escolher quando eu quero pôr o salto, massa. Mas se eu tenho que ir aquela etiqueta, sabe, de roupa social e salto, aí eu já perco ali meia hora para conseguir escolher uma roupa, porque eu me acho horrorosa nessas roupas, não é um estilo que eu gosto. E aí você já vai para o trabalho com sono, tendo que correr para chegar no horário, que eu estava sempre correndo de manhã e chegando atrasada. Inclusive, fui chamada a atenção uma vez, levei a advertência, porque eu estava chegando muito atrasada. Comecei a chegar 8h10, 8h15, 8h20, e aí eles até descontam do salário.
E, cara, era um esforço e eu não conseguia explicar que eu acordava cedo e mesmo assim eu me atrasava e para mim eu estava fazendo muito esforço para chegar no horário. Tá entendendo? Era muito esforço para mim. Aí, depois que eu saí de lá e que eu consegui outro trabalho, eu fiz essa promessa aí, né? Se eu puder, eu só vou trabalhar daqui em diante agora em locais que eu possa entrar mais tarde, que eu possa usar uma roupa mais informal. Cara, Deus foi tão bom comigo que de lá pra frente eu só trabalhei em locais que eu podia ir de salto quando eu quisesse, mas majoritariamente eu ia de tênis e eu ia de jeans ou qualquer outra roupa, mas assim, nenhuma empresa que eu trabalhei depois daquilo eu usava social. E o melhor, todas as empresas que eu trabalhei depois, eu trabalhava que eu podia entrar entre 9 e 11 horas da manhã. Óbvio, eu saía entre 6, 8, às vezes até 9, 10, uma vez ou outra. Mas assim, isso não é esforço para mim. Às vezes você tá ouvindo aí e pro seu estilo de vida é assim, cara, isso não funciona para mim. Eu não ia ficar até tarde, eu não ia trabalhar em feriado, em ano novo, em Natal, em final de semana. Gente, eu não me incomodo com nada disso. Agora, fala para eu entrar 6, 7, 8 da manhã no negócio e colocar social. Aí você não vai ter um profissional bom, entendeu? Porque para mim, a gente não tem que se apegar nessas coisas, porque cada um tem a sua forma que funciona, seu horário que funciona, a roupa que funciona, e aí a gente tem que se apegar ao resultado. Então, se você quer me deixar assim livre nessas questões, eu vou performar muito bem. Agora, se eu tiver que ficar atenta a bater cartão 8 horas da manhã e ter que vestir social, cara, não vai dar certo. Aí vem o outro lado, né? Fala para eu passar uns perrengues de não ter banho garantido na estrada, igual acontecia no motorhome, de eu ter que buscar uma casa nova em cada cidade nova, fazer amigos em todo canto novo também que eu chego, arrumar trabalho em toda nova cidade, entender da rotina daquele lugar, não saber onde vai morar depois do carnaval. Isso é uma verdade, tá? Eu tenho moradia aqui no Rio até o carnaval. Depois disso, Deus proverá e eu não estou ainda muito preocupada. Na verdade, eu não estou preocupada. Talvez você aí escutando esteja mais desesperado aí ou desesperada só de me ouvir contar do que eu, entende? Essas coisas que eu vivo, elas podem parecer muito legais pela liberdade de não ter que bater ponto, que trabalhar no escritório de segunda a sexta, de não ter que perder aí 2 horas ou mais de deslocamento no trânsito, de estar sempre em movimento e não ter que esperar só os 30 dias de férias para chegar e fazer isso. Mas também tem uma parte que é os 99% desse 1%, de parte de prazer, né, que talvez aí você não esteja considerando, porque você está olhando só a parte que falta na sua rotina. Mas o que está por trás, né? Tudo parece muito legal, muito excitante, é legal mesmo, no meu olhar. Mas será que você daria conta? Será que você abriria a mão aí do seu vale-refeição, do seu salário garantido no fim do mês, do seu plano de saúde da empresa, daquela cama quentinha que você volta todos os dias para casa e tem, ou do ar-condicionado nos dias que está muito quente, que lá no nosso motorhome não tem, tá? Da cozinha, que o fogo não apaga no fogão, pelo vento que faz lá fora, porque essa cozinha é toda fechada aí da sua casa, mas a do motorhome não. Você não tem que calcular também o terreno que você coloca a sua cama em cima, entendeu? Porque, por exemplo, no motorhome, se você não dormir num chão reto, você vai ficar derrapando, escorregando ou para o lado, ou para trás, ou para frente, entendeu? Porque a casa é móvel. Então, você tem que pensar em tudo isso. Fora a coisa mais maravilhosa que é você ter o seu chuveiro quando você quer, né? E aí? Você acha que você daria conta? E se você dá conta, será que seu companheiro ou companheira também daria conta? Seus filhos, o gato, o cachorro, tem tudo isso, tá? Porque você vive aí com mais pessoas provavelmente ao seu redor. E aí tem que considerar todo mundo. Nossa, falando isso agora, acabou de me vir uma ideia que eu ia amar fazer, gente. Lembra um programa de TV que as pessoas invertiam as famílias para viver um na rotina da outra? Sim, trocava as rotinas da família. Eu ia amar ser chamada para viver na rotina de várias pessoas aí desconhecidas por, sei lá, 2, 3 dias no máximo. Imagina que interessante seria. Seria uma riqueza de vivência, sério. Tipo assim, eu ia aprender muito, porque cada família vai ter o seu estilo
de vida, o que gosta de fazer, e eu ia me ver saindo do motorhome, assim, chegando na casa das pessoas e entendendo como aquele contexto, né, funciona, o que é importante para a pessoa, e ela pode até passar uma noite lá no motorhome e ver se funcionava para ela. Fiquei empolgada, quem sabe isso um dia acontece. Mas enfim, eu quero encerrar aqui nosso papo de hoje torcendo de verdade, tá? Para que você tenha refletido aí na sua vida e que você consiga, a partir de agora, separar a vida que é do outro e a vida que é a sua. Quem sabe essa reflexão aí, ela vai te ajudar a responder se você vive a vida que te dá prazer de verdade em viver, ou se a do outro, que é massa de admirar, ia ser massa de você continuar olhando, mas não de viver. Ah, massa, mas não vai rolar. Quem sabe assim você começa a apreciar mais o que você já tem, sabe? Onde você chegou, o que você construiu, o que você sonhou lá atrás e que você já vive hoje. Porque no futuro a gente sempre vai querer mais, né? Sempre vai querer mexer aqui, ali. Faz parte da evolução da vida se houver equilíbrio, claro. Mas talvez o seu hoje foi um dia o futuro que você esperava há tempos atrás e que você já conquistou. Você tem consciência disso? Às vezes está aí, ó, bem na sua frente, você já está vivendo isso. Então fica com seus pensamentos, depois você comenta aí o que você achou, se de fato foi polêmico ou não, você concorda ou não concorda, e a gente se vê na BR. Até mais!